Eu quero falar com você, continuando a minha série. Eu comecei uma série de palavras falando sobre a frustração não nos pertence. E hoje eu quero falar quando Deus levanta a sua mão. E eu tenho falado, para a última vez eu falei que as frustrações elas vão existir, fazem parte das nossas vidas, mas você não vai deixar que ela tome espaço no seu coração. Você não vai deixar que a frustração te domine, você não vai deixar que a frustração ela forme raiz no teu coração, porque quando a mão de Deus ela está levantada sobre nós, uma voz, uma direção, a voz profética, uma palavra foi liberada sobre a sua vida. Nada nem ninguém pode fazer com que a mão de Deus vou pegar a mão de Deus e vou botar aqui atrás. Deus vai voltar atrás. Não, se a palavra foi liberada, é direito seu. E você vai tomar posse dessa palavra e vai acontecer. E você não vai deixar com que nada no meio do caminho roube aquilo que foi lançado, profetizado sobre a sua vida. Amém, igreja? Quando ele levanta a mão, abre sua Bíblia comigo em 1 Reis 18, 41 a 46, aqui mostra um pouquinho da história, quando naquela época, a época de Elias, que ele estava lá, foi lutar contra os profetas de Baal, era ele e mais os profetas de Baal, e naquela época foram 3 anos sem chuva, lembra disso? É aí que aqui diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco seus pés se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. E aqui mostra a história dizendo: quando a mão de Deus ela vem, ela se levanta, nada pode impedir o agir da mão de Deus. Amém? Foram 3 anos sem chuva, mas tinha sido liberada uma palavra para Elias. Deus tinha falado: avisa que vai chover, eu vou fazer chover na terra novamente, eu vou mostrar que eu sou Deus. E aí ele fala, veio uma nuvem preta, formada com muitas, igual você vê uma nuvem, vai vindo uma nuvem fechada quando vai chover, aí você fala, vai vir chuva. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Imagina uma nuvem vindo, e ele falou, uma nuvem com tamanho da mão de um homem. O que eu quero dizer aqui para você é: aos olhos dos homens era impossível chover. 3 anos sem chuva. Aos olhos do homem é impossível você ver o seu milagre. Aos olhos do homem é impossível você ver a solução do problema que você está passando. Aos olhos dos homens é impossível você entender que Deus está com a mão estendida, direcionando, cuidando de todas as coisas. Porque os nossos olhos, eles vêm aqui na terra. Nós precisamos, parece que muitas vezes, ter os nossos olhos vendo as coisas para acontecer. Quem é assim? Quando Jesus subiu aos céus, quando ele ressuscitou, um dos discípulos de Jesus falou, eu só acredito. Ele volta e aparece para os discípulos, e um deles falou, eu não acredito, só se eu ver Jesus e eu conseguir colocar a mão ali num dos lugares onde ele tinha sido crucificado. Quer dizer, apóstolo Paulo não viu Jesus, ele não conviveu com Jesus, mas ele creu. Ele teve fé. E o que eu quero falar com você nessa noite é: nós temos
experiências, nós precisamos ouvir da palavra de Deus e crer e tomar posse que a mão de Deus está estendida sobre a nossa vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: até 1000 gerações a tua casa será abençoada. Ele disse: os teus negócios serão abençoados. Você será uma mulher, um homem abençoado ministerialmente. Eu não sei se emocionalmente você está passando por uma situação difícil, mas Ele diz: você será, eu formei você à minha imagem e à minha semelhança. Você será um homem, uma mulher abençoado nesta terra. Amém, igreja? Nós temos que crer nesta palavra. E aqui em 1 Reis 18:1 diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E aqui mostra quando Deus falou: eu darei chuva sobre a terra. Querido, quando a mão de Deus está estendida, não há quem detenha a mão de Deus. Quando a mão de Deus está estendida e já veio uma ordem do céu, pode demorar, você pode até não acreditar mais, mas aí é a sua responsabilidade. Você é o responsável de não acontecer. Pela tua incredulidade, pelo teu coração que se amargurou, pela frustração que você deixou tomar conta do teu interior. Quando o Senhor estende a sua mão para resolver determinada situação, não há quem possa impedi-lo de fazer. Você precisa tomar posse desta palavra. Você precisa crer nesta palavra. Quando Deus libera uma palavra sobre nós, não há quem impeça o agir de Deus. Não há quem faça Deus voltar atrás. Só você. Pelas tuas atitudes. Você pelo coração enfermo. Você se afastar da presença de Deus. Começar a negligenciar. Lá em Isaías 43:13, abre comigo, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus, gente? Eu estava falando mais cedo que eu sou mais agoniada, eu sou acelerada demais, agoniada. O Lucas também é, mas ele é menos do que eu, ele aprendeu. E ele se tornou um homem muito paciente. E nós temos alguns negócios, algumas coisas que nós estamos esperando. E às vezes dá uma agonia louca, eu falo: meu Deus. E às vezes eu fico tentando resolver, e às vezes eu falo para ele: vamos fazer de outra forma. E ele fala: paciência. Priscila, paciência. Priscila, Deus já liberou a palavra. Priscila, agora é fé, agora é paciência, calma, Deus sabe todas as coisas. E eu confesso para vocês que às vezes me deixa nervosa, irritada, porque é muita paciência. Mas o pior é que ele não está certo. Ele está certo, errada estou eu. Porque eu, na minha impaciência, vou agir, vou me precipitar e vou tomar decisões erradas. Ontem mesmo eu falei para ele como que vai ser essa situação, a gente conversando, mais isso, mais aquilo, e hoje acho que ele fez até de propósito. Ele tinha uma notícia para me contar, mas ele não quis me contar, ele só contou hoje, depois que eu saí do culto, depois que eu preguei a palavra. E voltando para casa, ele me deu uma ótima notícia de algo que eu não imaginava, e eu só pensei: glória a Deus que ele não me ouviu, glória a Deus que ele falou assim para mim: Priscila, paciência, vai dar tudo certo. E é assim que acontece nas nossas vidas. Nós às vezes somos responsáveis. O agir de Deus passa por nós. O agir de Deus passa pela tua fé. O agir de Deus passa pelo teu posicionamento. Queridos, mas a mão de Deus, ela já foi estendida, ela já foi está estendida sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios, sobre o teu ministério. O agir de Deus, quem impedirá? Quem vai impedir a mão de Deus que foi levantada sobre a tua vida? Eu quero mostrar para você alguns exemplos, eu não vou conseguir mostrar todos hoje,
Mas é tão forte, exemplo de homens e de mulheres que tentaram tudo contra eles, que o universo conspirou contra eles. Mas a mão de Deus foi levantada sobre eles, existiu uma palavra, nada nem ninguém pôde vir contra eles. Mas eles entenderam, eles permaneceram, eles se ligaram aos céus, eles ficaram com os ouvidos atentos, eles não permitiram se afastar do altar, eles não permitiram que o seu coração se corrompesse. Queridos, não adianta tentar impedir a bênção de Deus na vida daquele que estendeu a sua mão. Aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquela família em que Deus levantou a sua mão e determinou a vitória, ninguém pode ir contra. Amém, igreja? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode tentar ir contra você, podem tentar armar contra você, podem tentar difamar você, podem tentar fazer de tudo para te tirar da onde você está. Mas se vier uma promessa de Deus, ninguém tira de onde você está, ninguém toma aquilo que é teu. Eu vivi isso na pele. Se eu falar para vocês que eu nunca imaginei que viveria algumas coisas, eu vivi tudo. Tentaram e tentam ainda. Mas uma coisa eu aprendi: eu que tenho que ser forte para aguentar. Porque se Deus me colocou aqui, se Deus me colocou onde eu estou, se Deus me deu a posição que Ele me deu, não foi eu não pedi para estar. Podem armar, podem difamar, podem tentar tudo. A palavra de Deus, ela traz a luz. Agora, você precisa ter força para permanecer. Você precisa ter força, estrutura emocional. Se Deus me tirar, me remover é uma coisa, mas podem falar o que for, podem tentar o que for, podem articular. Quando a mão de Deus se levanta e te levanta, nada nem ninguém te tira da posição onde Deus te colocou. Nada nem ninguém. E o primeiro exemplo que eu quero dar é José. E lá em Gênesis 37, 17 até 36, eu não vou abrir, mas eu quero só fazer uma reflexão aqui. José, filho de Raquel com Jacó, o primeiro filho, ela não podia ter filhos, ela era a paixão da vida dele, mas ele se casa primeiro com Lia, porque naquela época tinha que dar a irmã mais velha primeiro, ela não podia casar com a irmã mais nova. E ele teve filhos com Lia, mas Raquel era o amor da vida dele. E ele tem José com Raquel. José era filho preferido. E José tem um sonho. E quando José tem aquele sonho, os irmãos de José, ele muito inocente, vai contar o sonho para os irmãos. E quando ele conta o sonho para os irmãos ficam enlouquecidos com ódio dele. E aí o pai de José fala: vai lá chamar teus irmãos. E ele vai. E nessa hora eles armam uma emboscada. E eles colocam José num poço sem água e iam matar José. Aí um dos irmãos de José fala: não vamos matar, ele é nosso irmão, é sangue do nosso sangue. Vamos somente vender ele e levar e dizer que um animal matou ele. E aí eles vendem José. E aí começa uma grande desgraça na vida de José para aqueles que não têm olhos da fé. Porque diante dos olhos de Deus, a grande história de José começa ali. A mão de Deus estava estendida sobre José. Os irmãos de José armaram contra ele. Os irmãos de José tentaram contra ele. Eu não sei qual é a situação que estão armando contra você. Eu não sei qual é a situação que estão tentando contra você. Eu quero dizer, podem tentar contra você, podem armar contra você, podem tudo contra você, porque Deus te levantou. Aquilo que é teu ninguém toma, o diabo não pode tocar. Amém. Aquela causa na justiça que você tanto ora, aquela causa na justiça que você tem clamado, ela é tua. Vão armar, vão tentar, vão denegrir, mas ninguém nem nada vai tocar aquilo que Deus já colocou que é teu. Enfermidades. Estava falando mais cedo,
Nós temos uma membra da igreja casada com Milton, muito antiga, 38 anos, ela teve câncer, um câncer atípico. E o câncer já era um câncer, um tumor. Ela deu testemunho na terça com o bispo Rodovalho. 38 anos. Os médicos disseram que era metástase, que ia operar, fazer isso, fazer aquilo, e ela continuou firme e ela se apegou à palavra que Deus seria fiel. A mão de Deus estava sobre a vida dela, ela agarrou aquela palavra, ela fez o tratamento, ela creu, mas ela não retrocedeu, ela não deixou, porque ela ficou frustrada, certo? Imagina que frustração, nova, 38 anos, apareceu um câncer, misericórdia, não tem histórico na família. E ela, há um mês atrás, final do mês de agosto, veio na terça-feira para contar que ela fez os exames, as biópsias, tinha dado tumor maligno, e na hora da cirurgia, tiraram o tumor e mandaram de novo, e quando mandaram de novo, ela não tinha nada, os tumores eram todos benignos, ela não teve que fazer quimioterapia, radioterapia, ela estava curada. Sabe o que é isso? Tentar contra a vida dela, mas Deus permitiu este tumor, por algum motivo. Aí ela ficou frustrada, mas ela não deixou a frustração parar, ela permaneceu firme, ela levantou a cabeça, ela fez um grupo de oração, ela levantou pessoas para orarem por ela, ela orou, ela guerreou, ela creu, ela permaneceu, e a cura veio sobre a vida dela. E isso é muito forte. Aos olhos humanos, o que era para acontecer com José? Aos olhos dos homens era para José desistir. Aos olhos dos homens era para José falar: estou fora, que vida desgraçada é essa? Olha o que os meus irmãos fizeram comigo, misericórdia. Eu não sei se eu teria estrutura para passar pelo que José passou. Será que você teria? Ser traído pelos próprios irmãos, e depois achando que nada é tão ruim que não possa piorar. Pode piorar. Vai ser escravo no Egito. Nada tão ruim que não possa piorar. Aí ele se destaca, porque Deus estava com ele e vai morar na casa de Potifar. Nada tão ruim que não possa piorar. A mulher de Potifar inventa que ele tentou contra ela, dormir com ela, ele é preso. Meu Deus, misericórdia. Mas o homem era tão ungido, Deus era com ele, ele se levanta lá, ele se destaca na cadeia, e aí levam ele até Faraó para decifrar o sonho. Mas aí dá ruim também, e se esquecem depois. Falaram que ia levar, não levaram, ele ficou esquecido, até uma hora que Deus falou: agora ele está pronto, agora eu vou permitir. E aí ele vai e ele decifra o sonho, e dali ele começa a ter acesso a Faraó, e acaba. Qual é o fim de José? O segundo homem mais poderoso do Egito, o homem que salvou toda a sua família, toda a sua descendência. Por quê? Porque Deus mandou José para o Egito para passar o que ele passou, para que o povo dele não morresse de fome. Tinha um propósito, tinha um projeto. A mão de Deus estava levantada, estava estendida sobre a vida de José. Aos olhos dos homens, José era o fim. Aos olhos dos homens, a vida de José tinha acabado. Escuta uma coisa: não menospreze aonde você iniciou. O seu início não determina o seu destino. De novo, não menospreze aonde você iniciou. O seu início não determina o seu destino. A sua história começou ruim, a mão de Deus está levantada sobre a sua vida. Não olhe para como está agora, olhe para onde Deus vai te levar, o teu destino final. Olhe para o destino final. Teu começo não vai determinar quem você será. Quando a mão de Deus levanta ao seu favor, Ele vem e muda tudo. Teu começo não vai determinar quem você será. O começo de José não determinou quem ele seria. Ele não terminou escravo, ele não terminou derrotado, ele terminou o segundo homem mais poderoso do Egito. A mão de Deus estava levantada sobre a vida daquele homem.
E eu quero dizer para você, o teu início não determina o teu fim. E existem pessoas aqui hoje que estão achando que é o fim. Eu não sei se você está vivendo algo no teu casamento, vida financeira, pessoal, família, ministério, mas você tem pensado em desistir, você tem pensado em largar tudo. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o teu destino. Na verdade não é nem mudar, Deus vai fazer você permanecer e te levar para o destino final, aonde Ele quer você, porque Ele te vê grande, Ele te vê próspero, Ele te vê um homem e uma mulher ungido, a tua casa próspera, a tua família próspera. Essa pode ser a tua história, mas não é o teu destino. Forte, né, gente? Deus falou muito comigo quando eu estava fazendo essa palavra. Essa pode ser a tua história, mas não é o teu destino. Agora você que vai decidir qual é o teu destino. É o destino que Deus liberou a palavra profética sobre a sua vida? Ou é o destino que você quer construir? Porque esse é um grande problema nosso. Nós queremos as bênçãos, mas no meio do caminho nós queremos escrever com as nossas próprias mãos nossos destinos. E eu quero dizer para você, Deus já levantou a mão dele sobre a tua vida. Tem um destino declarado, tem um destino já feito para você. Você quer ele ou quer o seu? E tome muito cuidado. Cuidado com as distrações. As distrações fazem você demorar, atrasam você para você chegar ao teu destino. Quais são as distrações hoje que estão permitindo, atrasando você de chegar ao teu destino? E as distrações, elas são responsáveis para que as frustrações, a cada dia, elas se tornam mais enraizadas dentro do teu coração. As pessoas olham para mim e para o Lucas e falam, bispa, você não sabe que a missa é metade que eu passo. Se você soubesse... Guerra e guerra e guerra e guerra e guerra todo dia, quando você pensa, hoje mesmo eu falei, nossa, está tudo uma paz, eu falei, está amarrado no nome de Jesus, não posso nem falar isso, porque amanhã parece um problema, sabe, mas eu aprendi nesses últimos 3 anos, que Deus permitiu, todas as situações que eu passei, diversas, a mão dele estava estendida sobre a minha vida. E quanto mais as tribulações, quanto mais os desertos, mais eu me aproximei de Deus. Mais eu não permiti que distrações nem frustrações tomassem conta da minha vida. O diabo tentou de tudo para me distrair. Sabe para quê? Larga a mão, vai embora, entrega tudo. Você não precisa disso. Eu confesso para vocês que em alguns momentos eu fiquei pensando, será que eu preciso disso? Meu Deus, quanta injustiça. Senhor, é o que José passou. José foi injustiçado, misericórdia. Mas existia um plano na vida de José. José permaneceu firme. José não deixou que as distrações roubassem aquilo que Deus tinha para ele. E em nome de Jesus, nesta noite você vai ter um novo entendimento. As situações difíceis que você tem vivido, elas não vão roubar você de chegar ao teu destino. O teu início não define quem você será lá no teu destino. A tua história começou ruim, não é porque está ruim hoje que você vai terminar ruim. A mão de Deus está levantada sobre a tua vida. Você vai lembrar de José, você vai dizer, eu vou permanecer. Senhor, me dá força, Senhor, me dá estrutura emocional, Senhor, me dá estratégia. Vai atrás do seu pastor, vai atrás do seu líder, ora, jejua, busca altar, mas fala, eu não arredo o pé. Existe uma palavra levantada sobre a minha vida. A mão de Deus está sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre a minha finança, e eu tome posse dessa palavra. O diabo não vai roubar aquilo que é meu. Amém. A mão do Senhor estava sobre José. Pode vir os músicos, louvor. A mão de Deus estava sobre ele. Ele venceu as provações e foi exaltado como governador do Egito. José não permitiu que as frustrações tomassem conta dele.
E eu quero convidar você a vir aqui no altar. Eu quero encerrar com o altar hoje. Você que precisa se prostrar e dizer: bispa, tem muita distração, está me roubando. As distrações, elas vêm para roubar você. Elas querem te atrasar, para você não demorar a chegar no teu destino final. Porque o teu destino final é de bênção, é de glória, é de abundância. E o inimigo não quer você no seu destino final. E você vai se colocar aqui de joelhos, e você vai clamar, e vai fazer uma aliança, e vai falar: Senhor, eu renovo as minhas forças, renova a minha fé, eu creio nessa palavra, a tua mão já foi levantada sobre a minha vida, sobre a minha casa, tem um projeto, tem uma palavra liberada. Senhor, aqueles que estão frustrados, se você está com alguma frustração no teu interior, você não quer vir, se ajoelha onde você está, mas não perca esse momento. Não perca essa oportunidade de Deus falar com você, de você se fortalecer aqui no altar. Em nome de Jesus, eu creio nessa palavra. Eu creio que é um novo tempo na tua vida, é um novo tempo no teu ministério, é um novo tempo na tua vida financeira, é um novo tempo na tua família. Em nome de Jesus, a palavra foi lançada, a mão do Senhor está sobre a sua vida, ela já foi levantada e a bênção virá, vai acontecer.